Dica de Átilas: silo de mísseis. Quando vemos um silo de míssil, pensamos, melhor procurar outro adversário. Vamos conhecer melhor esse bicho-papão. Eles começam a ser disponíveis na era global. Há 5 níveis de silo de mísseis. Na era global pode ir ao nível 2, na era atômica pode ir ao nível 3, e na Guerra Fria podemos elevar para os níveis 4 e 5. Aqui tem o custo de cada upgrade e a progressão de seus danos básicos e pontos de vida. Vamos aprender a identificar os 5 níveis dos silos de mísseis. No nível 1 existem 3 exaustores, não há foguetes visíveis e ele é o S-48. O silo de míssil nível 2 é o S-48K. Vemos um tanque de combustível, um foguete posterior e 3 ogivas. O silo de míssil nível 3 tem um grande foguete na borda inferior, uma pilha de mísseis e um radar parabólico. No nível 4, vemos faixas amarelas e preta e o alçapão se abre em dupla face. No silo de míssil nível 5, ele tem faixas vermelhas em sua base de concreto e 4 reservatórios de combustível na vertical. Na Guerra Fria, uma pesquisa da biblioteca dá alguns buffs importantes ao silo de míssil. São eles: 10% em saúde, 5% em danos, menos 5% da quantidade de tropas para acionar o gatilho do primeiro disparo, 5% de danos e reduz o tempo de lançamento em 1 segundo. Na biblioteca tem mais um buff que dá 10% de danos nas táticas, reforçando o ataque dos silos de mísseis. Na universidade, com o Sultão Saladino, pode-se elevar a bênção em 1% de sua potência, e são 10 níveis. Atenção, esse buff só vale para o multiplayer, onde é possível usar a bênção do templo com o nome de bênção da fortificação. Vamos conhecer mais alguns detalhes do silo de míssil antes de atacá-lo. Esse círculo branco é a área de abrangência do silo de míssil. Para que ele seja acionado, é necessário que uma determinada quantidade de HP de tropas inimigas penetrem nele. Seu raio é de 50 unidades, isto é, 50 espaços ocupado por um muro. Praticamente qualquer ponto do mapa pode acordar um silo de míssil de sua hibernação. Já esse círculo menor, em vermelho, é sua área cega, isto é, um agressor nessa área não será alvejado pelo silo de míssil. Vamos ver a potência arrasadora do silo de míssil. O inimigo despeja suas tropas perto do centro da cidade, aí exposto de propósito. Por enquanto o silo de míssil está em repouso, mas logo vai acordar e com uma fúria de titã irá liquidar esse bando de formiga que ousam fazer cócega em minha base. Com poucos disparos ele liquida toda a tropa. Aí, são 155 tropas destruídas. Vamos ao ataque. Veja que aqui tem um atômico com um silo de míssil próximo à borda e desprotegido. Vou usar só um guerrilheiro, o meu é um comando heróico, e ver quantas explosões ele precisa para liquidar esse silo de míssil nível 3. Veja que ele tem um míssil deitado. Vamos às estatísticas. Cada explosão do meu comando heróico dá 15.500 de dano contra construções defensivas, e um silo de míssil no nível atômico, nível 3, tem 28.040 de HP. Assim sendo, fico sabendo que basta 2 explosões para liquidar esse silo de míssil. Vamos ver o vídeo e confirmar. Dito e feito. Escolhi como exemplo o ataque do Valdir Jacobo, para ilustrar como atacar um silo de míssil com guerrilheiros industriais, que são chamados comandos. Ele escolheu um atômico muito rushado. Vamos ver a estrutura desse atômico. Veja que ele colocou seu silo de míssil muito próximo da borda da sua base.
Seu centro da cidade está colado ao silo de míssil. Isso significa que as tropas do centro da cidade logo poderão atacar os guerrilheiros que se aproximarem do silo de míssil. Mas as guarnições, a casa-mata e os estábulos estão próximos, mas a única que poderia produzir tropas rapidamente é essa que está aqui em cima. As outras estruturas estão um pouco mais afastadas e terão que dar a volta por cima para alcançar seus guerrilheiros. Então, se destruir essa guarnição, os guerrilheiros podem marchar tranquilamente até o silo de míssil. A única defesa que poderia impedir os guerrilheiros seria se houvesse tocaias no caminho deles. Veja que o nível desse silo de míssil é nível 1 e no atômico ele já poderia estar em nível 3. O silo de míssil tem menos de 19.000 pontos de HP e os danos de um guerrilheiro da era industrial é de 10.000, então bastariam 2 ataques. Veja que ele usou 3 com o receio de um deles ser abatido antes de executar o seu ataque. Todos os 3 guerrilheiros sobreviveram em sua primeira investida. Agora estão partindo para as estruturas defensivas mais próximas. Como a velocidade de deslocamento deles é maior que a dos defensores, provavelmente irão destruir mais algumas defesas antes de serem abatidos. Vamos ver agora como apelar para a ignorância e liquidar de vez um silo de míssil. Esse silo de míssil é nível 2, isto é, tem HP de 21.500 e é o melhor da era global. Minhas demolições estão em nível 5 e com meus buffs chega a 7.533 de dano. Então, com 2 demolições não consegue destruir o silo de míssil, mas com 3 demolições alcanço mais de 22.000 pontos de HP. Vamos testar para ver se é verdade. A grande desvantagem é que foram 3 táticas perdidas, mas por outro lado, a grande ameaça caiu por terra. Outro exemplo. Veja que há um espaço livre próximo ao silo de míssil, que deve conter armadilhas ou artilharia antiaérea. Por isso usei demolições. Era um silo de míssil nível 1. Significa que preciso de 18.500 pontos de dano. 2 demolições seriam poucas. 3 foi suficiente. Toda informação é importante. Veja que aqui temos um silo de míssil nível 1. E usei, pode acreditar, 3 demolições nível 5, rapidamente. E não consegui destruir esse silo de míssil. Preste atenção que esse adversário escolheu uma coalizão defensiva, que em nível 4 dá 32% de saúde para as estruturas de defesa, coisa que não considerei em meu ataque, estragando toda a estratégia que eu havia planejado. Sobrou uma diferença de mais ou menos 10% da saúde do silo de míssil, e umas estrelas a menos, pois eu não contava com isso.